Olá, queridos talmidins, sejam todos bem-vindos à segunda aula da nossa jornada do Talmidim. Deus abençoe o seu entendimento, abra o seu coração e que ele seja uma terra fértil, arada, pronta, preparada para receber esta semente chamada segunda aula da jornada do Talmidim. Gostaria de iniciar lendo o Evangelho de João, capítulo 10, do 11 até o 14. Aqui está uma das declarações mais lindas que o nosso mestre ele fez. Ele disse: "Eu sou o bom pastor, e o bom pastor se arrisca por suas ovelhas, mas o que é um assalariado e que não é o pastor nem o proprietário das ovelhas, quando vê que o lobo vem, deixa as ovelhas e foge, e quando o lobo chega, captura e dispersa as ovelhas. O assalariado foge, visto que é assalariado e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas, e sou conhecido pelas que são minhas ovelhas." Que declaração linda, mais do que poética, é uma declaração do coração, da essência do nosso mestre, o Senhor Jesus. Eu quero falar nesta segunda aula sobre o coração, a essência de um verdadeiro talmidim. Qual que é o coração? Qual que é a essência do talmidim como um líder, como também não só o aprendiz, mas aquele que já está transmitindo as verdades do Evangelho? O objetivo dessa aula é ensinar que nós vamos falar hoje, na aula introdutória, nós falamos sobre o que é um talmidim. Na primeira aula, nós falamos a respeito do talmidim, nós falamos a respeito da nossa casa como uma embaixada do reino de Deus na terra. E hoje eu quero falar sobre o talmidim como um líder de GV. GV quer dizer grupos de vida. Em nossa igreja nós chamamos assim os grupos familiares, os grupos caseiros. Por que eu estou enfatizando e ligando e conectando o talmidim com um grupo de vida, com um grupo caseiro? Muitas vezes nós não damos o devido valor ou não vemos a importância que tem um grupo de vida. Por quê? Porque é ali que são formados os talmidins. É ali que são formados líderes para liderar as mais diversas áreas dentro do ministério, dentro da igreja. É um ledo engano pensar que líderes são formados durante os cultos na igreja, durante campanhas. Os cultos não são para isso, as campanhas não são para isso. Então, quem deseja ser formado como um talmidim de excelência, um talmidim acima da média, ele deve procurar um grupo de vida para participar ou então para ele liderar aquele grupo, dependendo do estágio de formação que está esse talmidim. Então nós vamos falar bastante sobre os grupos de vida por causa disso, porque ali é que o talmidim ele se manifesta a sua essência, o seu coração. Ali ele é formado, foram nas casas que foram formados os maiores líderes que existem hoje na história. Então, o objetivo desta aula é ensinar
que o líder de GV não é apenas um organizador de reuniões, mas ele é um cuidador de corações, alguém que ama, que guia e forma pessoas de uma forma constante e intencional. É importante essa palavra intencional, por quê? Porque a gente tem a intenção de formar talmidins. Não é, o talmidim no nosso ministério, no meu chamado, ele não é formado por acaso, mas ele é formado intencionalmente, preparado para ser um líder acima da média. Então, o líder do GV, ele não é apenas um cuidador, ele não é apenas um organizador, ele é uma pessoa que, como Jesus, ele cuida sim, ele organiza sim, mas ele ama demais pessoas. Um talmidim precisa gostar de gente, amar pessoas, porque foi para isso que nós somos chamados, para as pessoas. Jesus não disse assim, eu sou o bom gerente. Ele disse, eu sou o bom pastor. No grupo de vida, nós damos um nome para o líder, um nome bíblico, ele se chama Paulo. Cada líder de grupo de vida, ele é denominado de Paulo. E o Paulo, ele é chamado a ter o coração do bom pastor, que é Jesus, cuidando como Jesus cuidaria, cuidando com atenção, com paciência, com a sua presença. Ele é basicamente chamado para ser, entre aspas, um pai espiritual. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus, se ele disse que ele era o bom pastor, é porque existia o mau pastor, não é? E no versículo que nós lemos, o mau pastor é o assalariado, é o que não é dono das ovelhas. Ao menor sinal de perigo, ele pensa em si primeiro e não nas ovelhas. Eu sou pastor há 31 anos da Igreja Provisão e Vida. Nunca saí dessa igreja, nunca me mudei. 31 anos, toda semana ali, cuidando das ovelhas. Em alguns momentos passamos por situações muito difíceis com o rebanho, e uma dessas situações foi que o rebanho, por causa de rebeliões e saídas de muitos líderes, ficou um pequeno grupo uma determinada época. E aí a minha esposa disse, o que nós vamos fazer? Eu disse assim, enquanto tiver uma pessoa ali, eu tenho responsabilidade com a alma dessa pessoa. Quando não tiver nenhuma, aí o negócio é outro. Mas enquanto tiver uma, nós temos responsabilidade com essa pessoa. Então eu vi que naquele momento eu estava passando para um novo tempo, eu estava virando um ciclo, eu estava me tornando mais maduro. A dor me ensinou a dar importância a quem tem importância, e não são as cadeiras, não são os aparelhos de som, mas são as pessoas. Jesus não morreu por uma cadeira, Jesus não morreu por uma caixa de som ou microfone, ele morreu por uma vida. E a Bíblia diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então o talmidim, ele tem esse coração, o coração de Jesus. E graças a Deus, quando eu tomei essa decisão, a igreja voltou a crescer, florescer, novos líderes despontando, e tem sido muito bom esse tempo. Quero que você imagine que uma das ovelhas do grupo de vida, vamos dar o nome, Marcos, some por 2 semanas. O líder, o Paulo, ele não pensa assim, menos uma cadeira ocupada.
ele pensa: onde ele está? Será que está ferido? Ele liga, ele ora, ele se importa. Assim como o agricultor que percebe que uma plantinha está murcha e vai lá aguar, regar, o líder de um grupo se aproxima para cuidar daquele que está ferido. O grupo de vida, ele é como um pequeno jardim. O Paulo, o líder, é o jardineiro. O Timóteo, o auxiliar, é o ajudante fiel. O anfitrião, o dono da casa, o terreno que empresta o solo para que floresçam as vidas. Que coisa mais linda! Quando a gente pensa assim, tudo se torna tão maravilhoso. O líder, o Paulo, é um discípulo que forma outros discípulos. É um talmidim que forma outros talmidins. Todo talmidim acima da média, ele tem uma santa obsessão por formar um outro talmidim. Ele tem um foco muito forte nisso. 2 Timóteo 2,2 diz assim: o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isso era o apóstolo Paulo ensinando o seu talmidim, o Timóteo. Timóteo chegou a pastorear uma igreja que ao todo davam 200.000 pessoas, e ele foi o fiel talmidim do apóstolo Paulo. O líder, o talmidim, ele não é um balde cheio, mas uma torneira que reparte o conhecimento, o que ele já sabe, o amor, a preocupação com as pessoas. Se a torneira fecha, a água para de chegar. O discípulo que não forma outros quebra o fluxo do reino de Deus, fecha a torneira do reino de Deus. Vamos aqui ilustrar melhor. O Paulo, o líder do GV, chama o Timóteo, o vice-líder, para liderar a reunião de oração essa semana. Timóteo ainda está aprendendo, mas Paulo sabe de uma coisa: se ele não der espaço, até mesmo a chance de errar, o Timóteo nunca crescerá. Então, um bom líder, um bom Paulo, ele não tem medo de delegar, mesmo que não vai sair perfeito, mesmo que não vai sair igual ele faz, mas vai sair, e ele pode ajustar depois. O verdadeiro discipulado começa quando o discípulo vira discipulador. Isso é muito forte. Quanto a essa questão de delegar, eu estava conversando com um dono de uma empresa e ele era centralizador. E ele um dia teve que ir para Portugal, passar um tempo lá, e ele ficou, através da rede social ali, do vídeo, ele ficou controlando ali os seus funcionários, e ele teve que automaticamente delegar o serviço para todos eles, o trabalho para todos eles. E ele, uma vez por semana, fazia uma reunião de vídeo, e ele me disse assim: eles fizeram tudo diferente do que eu faria, mas o resultado foi muito bom, foi o mesmo e até melhor. Então, aqueles seus funcionários não fizeram do jeito que ele fazia, fizeram da maneira que eles achavam que seria produtivo, mas não é porque eles não fizeram como o seu líder fez que não deu resultado. Então o bom líder, o bom Paulo, ele sabe que a pessoa talvez não vai fazer como ele faria, mas os resultados serão vistos. Então,
O líder fiel, ele é constante e submisso. Marque bem, grave bem essa palavra, constante. Fala de constância, fala de estar sempre indo, fazendo, nunca parando. E é também submisso. Então, o Paulo, ele sabe que precisa ser submisso ao seu líder, ao seu discipulador, não é? E a visão da igreja. Então, ele é submisso. Então, o líder de um grupo de vida, ele segue a visão dada pelo líder da igreja. O Paulo, ele não cria um mini evangelho, um evangelho dele no grupo, mas mantém a mesma direção do pastorado para que todos caminhem juntos, falando a mesma linguagem, tendo o mesmo pensamento, alinhados, e assim há um crescimento saudável. Há alguns princípios fundamentais para a gente aprender. A constância gera a confiança, né? Aquela pessoa constante, aquele líder que não falta no seu GV, aquele Paulo que está ali sempre, não é? O Timóteo que está ali, o anfitrião que está ali, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Isso gera o quê? Uma confiança nas pessoas. A pessoa inconstante, ela gera uma insegurança nas pessoas, porque elas não sabem se pode contar essa semana com aquela pessoa. Uma outra coisa, um outro princípio é que a submissão, a pessoa ser submissa, ela saber que a sua missão está abaixo da missão do seu líder, né? Ela é submissa. Essa submissão, ela gera uma proteção para ela mesma, não abre brechas, não atrai espíritos de rebelião, de revolta, de desobediência, de deslealdade. Então, a submissão, ela gera uma proteção para o próprio líder. E outro princípio fundamental é que o servir, ele gera honra, não é? A pessoa que serve, ela é uma pessoa honrada. Ela está honrando a Deus servindo, ela está honrando as suas ovelhinhas servindo, ela está honrando a sua liderança servindo ao ministério. E honra gera honra. Quando a pessoa honra outra pessoa, ela também é honrada. Então, constância gera confiança, submissão gera proteção e o servir, ele gera a honra. Deixa eu te dar um exemplo. Se o grupo se reúne na casa de Ana, vamos dar o nome para ela de Ana, que é a anfitriã, a dona da casa, e um dia chove forte, muito forte, Paulo ainda vai, porque ele sabe que a presença dele é segurança para os outros. A presença do líder, ela é sempre uma presença que traz segurança. Eu me lembro que há um tempo atrás, com os anos de ministério, 45 anos de ministério, 31 anos à frente da Provisão e Vida, eu estava assim meio numa santa crise, uma crise existencial, ministerial, sei lá. E qual que seria o meu papel nesse tempo da provisão? E ao conversar com um mestre, com um discipulador muito sábio, ele estava me dizendo assim, até usou o termo da psicologia, isso é um termo muito conhecido na psicologia, principalmente a sistemática. Ele disse assim, Cristiano, o papel do pastor, ele é o papel de uma figura não ansiosa do rebanho. Vou repetir, uma figura
não ansiosa do rebanho. Essa é a figura do pastor. Ele está ali, ele é constante, ele traz a sua presença sempre, ele está junto ali. Ainda que o pastor ele não pregue, mas outro pregue, ele está ali. As ovelhas estão se sentindo seguras com a presença do pastor. Então, esse é o papel, né? O pastor não pode ser aquele desequilibrado, o líder não pode ser aquele maluco, aquele doido, que aí ele causa insegurança no meio do rebanho. Ora vem, ora não vem, explosivo, né? Pessoas que oscilam muito de humor, isso tudo traz insegurança para o rebanho. E eu entendi o meu papel e é esse que eu estou vivendo hoje, não é? Aquele que traz segurança. E o Paulo, o líder do GV, o Timóteo, o vice-líder, ele traz essa segurança, essa figura não ansiosa dentro do GV e dentro da igreja, ou à frente de um departamento, não é? E esse, na verdade, deve ser o papel de um pai de família também, não aquele doidivanas, malucão, que não dá segurança nenhuma. Ele tem que ser aquela pessoa, tipo assim, o pai está em casa, tá tudo bem, estou em paz, estou seguro. E a gente tem que fazer também, vamos fazer uma autoavaliação. Será que eu sou um líder de corações, de almas? Vamos fazer algumas perguntas, responda para você mesmo aí. Eu tenho cuidado das pessoas ou só organizado reuniões? Porque há uma diferença entre você organizar reuniões e cuidar das pessoas. Eu oro pelo grupo durante a semana. É importante que todo GV tenha-se ali e tem, né, no cronograma do GV o momento da oração. Alguns GVs usam um caderno de oração, outros colocam ali uma urna pequena para se colocar os pedidos de oração. E você ora pelo grupo durante a semana ou pela sua igreja? Eu dou exemplo de perseverança mesmo sem reconhecimento. Eu vi uma frase que me marcou muito mesmo. Um homem muito sábio, um líder muito sábio, ele disse assim: você pode fazer e conseguir qualquer coisa no ministério, desde que você não se importe com quem leva o crédito, com quem leva a fama. Se você quiser levar o crédito por tudo, ter reconhecimento, toda vez que você faz uma coisa, alguém tem que tocar trombeta, falar seu nome, se curvar diante de você, dizer que você é maravilhoso, então você não é um servo, né? Porque o servo, ele serve, se alguém reconhece, ele diz um muito obrigado, se não reconhece, ele também não muda o seu humor. Eu sigo a visão da casa ou faço do meu jeito? Quer dizer, eu estou seguindo a visão da minha liderança ou eu faço do meu jeito? Isso já demonstra um espírito prepotente, orgulhoso, né? Eu recebo as instruções, mas eu teimo em fazer do meu jeito. Do jeito. Eu até começo fazendo do jeito que o meu líder ensinou, mas logo eu estou fazendo do meu jeito. Eu estou formando outros ou sou um fim em mim mesmo? Meu irmão, minha irmã, se você não está formando outro, você é um fim em si mesmo. Você é uma pessoa estéril. Você é uma pessoa que não está criando alguém para deixar um legado, não é? Então, quando você forma outra pessoa, você está passando o seu legado, a sua unção, o seu amor, o seu cuidado para outra pessoa. Então, avalie-se, eu sou um líder de corações ou não? E quero também perguntar para você,
Você está disposto a cuidar com amor constante das pessoas? Olha, com amor, com amor, com amor. Quem são as 3 primeiras pessoas que Deus te confiou? Um Paulo, um líder de GV, ele já tem que ter na mira, no radar, 3 pessoas que ele comece a cuidar, para aquelas 3 pessoas multiplicar o GV também. Qual é o seu maior desafio hoje no discipulado? Qual é o seu maior desafio? Qual é? Responda para si mesmo, se avalie. Eu gostaria também de deixar para esta semana uma atividade. Escreva no seu caderno o nome de 3 pessoas que você já cuida ou poderia começar a cuidar. 3 potenciais talmidins que você poderia começar a treinar. E olha, gente, aquelas pessoas, se você espera, igual havia em Israel, um talmidim perfeito, você nunca vai achar. Primeiro você tem que entender, pessoas que têm liderança têm gênio forte. Então você não pode ter medo de gente que tem personalidade forte. Tem homem que fala assim, eu não gosto de mulher forte, vai mandar em mim. E tem líder, parece que ele escolhe só gente fraca para ele poder mandar e dominar. Não é assim. Você não pode ter medo, porque todo líder tem um gênio forte. Por isso que o discipulador, o mestre, ele vai discipular aquelas pessoas burilando, lixando, trabalhando, contando com a ajuda do Espírito Santo. Então, não fica esperando pessoas boazinhas, maravilhosas, saído de uma propaganda de margarina para você discipular, que concorda com você em tudo, que nunca vai te contrariar, que nunca vai... Não espere isso. Ore e peça direção a Deus, que Jesus tinha um Pedro terrível, Jesus tinha um discípulo lá que queria tacar fogo na cidade inteira, não é? Jesus tinha um que era revoltoso, né? Guerreiro, queria matar todo mundo. Então, assim, não espere sair da propaganda de margarina para você discipular. Ore por essas pessoas todos os dias dessa semana, essas 3 pessoas. Compartilhe com o seu discipulador. Qual foi meu maior aprendizado nesta lição? Coloque num papel visível. Escreva esta frase no seu caderno. Se possível, cole na parede. Sou um cuidador de corações, não um gerente de agendas. Sou um cuidador de corações, não um gerente de agenda. E entenda, liderar é amar com constância, servir com humildade e formar com intencionalidade. Espero que você tenha aprendido bastante coisa. Ouça de novo a aula, não fique só em uma. A gente precisa pelo menos 21 vezes ouvir uma aula para a gente pegar toda a essência dela. Cada aula o Espírito Santo nos mostra um ângulo. E não tenha medo de ser chamado de líder. Quem age assim é porque é uma pessoa fraca, uma pessoa frouxa. E você foi chamado para ser um guerreiro, uma guerreira. Não tenha medo de ser chamado, até porque, querendo ou não, todos nós somos líderes. Por quê? Porque a primeira pessoa que eu tenho que liderar sou eu mesmo. Depois, se eu sou casado, a minha esposa. Depois, se eu tenho filhos, meus filhos. Então, ninguém escapa de ser líder. E já que eu tenho que ser líder, que eu seja um líder de excelência, acima da média. Não adianta eu dizer assim, que medo de liderar eu mesmo. Que medo de liderar minha esposa. Que medo de liderar filho nesse tempo. A gente não fala isso. A gente só vai liderando.
Ah, mas como é que eu aprendo a liderar? Cristiano, a gente aprende a liderar liderando, a gente aprende a amar amando, a gente aprende a cuidar cuidando, a gente aprende as coisas dando o primeiro passo. Então, quero orar por você. Pai querido e maravilhoso, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem chamado para essa pessoa que está ouvindo esta aula agora. O Senhor a chamou no ventre, para ela ser um Talmidim, para ela ser um Paulo, um Timóteo, para ela começar sendo, meu Deus, um anfitrião, cedendo a sua casa. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, destrava, meu Deus, mobiliza, Senhor, ativa em nós essa capacidade do Espírito Santo para sermos Talmidim de valor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Deus te abençoe. Até a terceira aula.